Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica da Igreja Congregacional de Gianópolis. Aqui é o pastor Rogério falando para vocês. E hoje nós vamos dar início aí em mais um módulo das nossas aulas aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre dedicados ao evangelismo, né? Dando sequência nesse bloco de matérias sobre o discipulado que está fundamentado aí nas disciplinas básicas da vida de um discípulo. Nós começamos com comunhão, com oração, nós já falamos aí sobre o módulo da palavra, dedicados à palavra, e agora vamos entrar aí nesse quarto módulo, dedicados ao evangelismo. E aqui nós vamos basicamente hoje tratar desse assunto, dedicados ao evangelismo, e a base do nosso estudo vai estar aí em cima desse texto de Mateus 28, de 18 a 20, aí só está o verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, o evangelismo ele é parte dessas disciplinas básicas da vida de um discípulo, alguma coisa que nós não separamos, não é apenas aqueles que são tidos como vocacionados, chamados para isso, não. Todo discípulo está envolvido com evangelismo. E a grande comissão, ela tem a ver com essa questão que nós estamos falando aqui agora, né? E essas frases aí são muito importantes, porque Deus não deseja apenas que nós descubramos a nossa vida em Cristo e a experimentemos com abundância, não é? Porque isso nos tornaria um fim em nós mesmos, né? Íamos estar circunscritos apenas às nossas satisfações, aos nossos desejos e tal. Mas o projeto de Deus é que através de nós, essa vida abundante, essa transformação se estenda a outros, ou seja, Ele quer que nós também tenhamos um estilo de vida contagiante, que seja capaz de contagiar as pessoas com quem nós convivemos, não é? Afinal de contas, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ideia de Deus aí é que seja um alcance global. E aqui nós temos, eu quero mostrar aqui para vocês a descrição aí desses versos da grande comissão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gostaria que você notasse aqui comigo que nós temos aqui pelo menos duas palavras, vão e façam. Não é? Na nossa tradução em português nós temos esses dois verbos colocados aí de maneira imperativa. Eu queria que você notasse isso, porque vai ser extremamente importante aí para o nosso estudo, ok? Nós vamos estudar aí esse texto de uma maneira mais detalhada, e nele nós vamos entender aí qual é o nosso papel enquanto discípulos, enquanto igreja de Jesus Cristo, ok? Vamos aqui para o PowerPoint, e aqui é o seguinte, no texto em português, obviamente, nós temos aí duas ordens conjuntas dadas aos discípulos, vão e façam, são aquelas duas que eu acabei de destacar com vocês. Entretanto, tem uma peculiaridade que a gente precisa observar, que no texto grego há apenas uma ordem, e a ordem é façam discípulos, não é? Se no português ali tem aquele entendimento de duas ordens dadas de maneira conjunta, no texto grego original é apenas uma, é fazer. Essa é apenas
a ordem que está aí no imperativo, não é? E depois nós temos que entender, com base nisso, no que a língua original nos diz, que a grande ordem não é para eles irem, mas para que façam discípulos. Então presta o seguinte, olha, a grande ordem aí não é apenas ir, não é? A ordem, o principal dessa ordem é fazer discípulos. E o ir é apenas o quê? Um dos passos no cumprimento da ordem de fazer discípulos. Isso é algo que precisa ficar bem claro aqui para vocês. Eu sei que por muitos anos na igreja brasileira, esse enfoque do ir, o id, era alguma coisa assim muito falada, até de maneira massificada na cabeça das pessoas. Ir é importante, mas não mais importante do que o que você deve fazer quando chega até as pessoas, não é? Então a gente precisa entender isso. O alvo principal, o mais importante é fazer discípulos. O ir é parte do processo de fazer discípulos. Eu queria que isso ficasse muito claro para você, né? Vamos voltar aqui comigo um pouquinho no PowerPoint. O que é um discípulo? Não é? Já que a gente tem que fazer discípulos, então a gente precisa entender o que é um discípulo, combinado? Discípulo é o significado da palavra é um pupilo, é um aluno, é um aprendiz, não é? Se você for buscar isso aí no dicionário, você vai perceber que diz assim, não é? Pupilo é isso. Mas, biblicamente falando, não é? Significa ser um seguidor de Jesus. Não é? É interessante você notar isso. É diferente de ser apenas alguém que aprende, não é? É mais do que isso, é alguém que segue. Na primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, nós não estamos ignorando o sentido da palavra, que é aprendiz, mas queremos estender essa ideia do aprendiz aqui. É aquele que não apenas aprende conceitos, mas ele aprende a viver tal qual. Não é? É como diz aqui João: aquele que permanece nele deve andar, ou seja, se portar do mesmo jeito que Jesus se portou. A ideia que nós temos aí sobre discípulo é essa. O outro texto, 1 Pedro 2, o verso 21, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o discípulo é aquele que segue os passos, que vive como Jesus viveu, que imita Jesus em todos os sentidos da sua vida. E isso é algo extremamente importante, porque você precisa entender o que você vai fazer. Você precisa alcançar pessoas e torná-las seguidoras de Jesus desta maneira, não é? Então, fazer discípulos é fazer com que as pessoas deixem os seus próprios caminhos para seguirem a Jesus. É fazer com que elas imitem o Mestre, com que elas se tornem tais quais Jesus era. Em outras palavras, não é? Vem aqui comigo, olha aqui para mim. Em outras palavras, é aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Não é? Alguém que imita Jesus, alguém que anda como Jesus andou, não é? E faz com que outras pessoas imitem o seu exemplo, ou seja, que elas andem também como Jesus andou. Perceba que o foco não está em Paulo, mas em Cristo, a quem ele segue.
E aí a gente pode entender uma coisa, né? Que para fazer discípulo você precisa ser discípulo. Não é? Para você tornar alguém seguidora de Jesus, você precisa, em primeiro lugar, ser um seguidor de Jesus, de ter não apenas nominalmente, não apenas porque você diz que é crente, mas é porque você vive como tal. Não é? Você vive como seguidor de Jesus. Eu assisti um filmezinho, até na sessão da tarde, um tempo atrás aí, né? Em seu lugar, o que faria Jesus? Né? E essa era a pergunta que dominava ali a trama do filme todo, em todas as decisões. O que faria Jesus nessa situação? Porque o discípulo, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. E eu queria que você pensasse sobre essa questão agora. Como fazer discípulo, então? De certa maneira, eu já respondi aí, pelo menos conceitualmente, alguma coisa dessa questão. Mas a resposta do como, que diz a respeito da forma, da maneira, ela está aí nesses verbos que nós olhamos aí na grande comissão: indo, batizando e ensinando. É aí que nós vamos perceber como é que se faz discípulos, não é? Veja que aí já não está mais apenas fundamentado no que um ou outro diz, mas no que a Escritura, na grande comissão, como ela nos orienta. Ela nos orienta a fazer discípulos através desses passos, indo até eles, batizando e ensinando, não é? Então você vai poder perceber comigo aqui agora, vamos lá para o PowerPoint mais uma vez. Você vai perceber comigo aqui que o processo de fazer discípulos, né, o processo do discipulado, note que o discipulado ele está aqui no centro, não é? Por quê? Porque a ideia é fazer discípulos, certo? Qual o primeiro passo? Primeiro passo para você fazer discípulo, você precisa ir, não é? E evangelizar, né? Ir é um deslocamento, né? Estratégico. Você vai até a pessoa, né? Então aí tem esses dois passos, o ir e o evangelizar. E quando você chega à pessoa, se relaciona com ela, então você comunica a boa nova do evangelho, certo? E o que a gente espera, não é, que aconteça aqui, né? Qual é aí o resultado que você espera de ir até a pessoa e evangelizar? Você espera a conversão, certo? É isso que você deseja aí. Você quer ver a conversão dessa pessoa, certo? Que ela entregue sua vida para Jesus. Combinado? Bom, quando isso acontece, aí então você vai para o segundo passo. Que passo que é esse? É você batizar essa pessoa, não é? Ela então vai ser batizada e é nessa fase que a fé dessa pessoa ela é consolidada, não é? Volta aqui para mim. Vocês se lembram ali quando Pedro pregou, não é? Ali no Pentecoste, e aí depois dele pregar, o pessoal perguntou: e aí, o que a gente faz? A multidão que ouviu: e aí, o que a gente vai fazer então? Aí ele: olha, cada um de vós aí se arrependa, creia e seja batizado. É exatamente a sequência do que acontece ali. A pessoa então tem a sua fé consolidada, não é? Ela tem o seu relacionamento com Deus e com a igreja consolidado, não é? Logo após a sua decisão. Voltando lá para o PowerPoint. E aqui, o que você espera, não é, dessa pessoa
O que você espera dessa pessoa nessa fase aqui, não é? Nessa fase aqui em que ela é batizada. Ali ela vai se tornar membro da igreja, não é? Ih, ficou ruim ali, não coube, não é? Mas vocês estão entendendo, né? Ela vai se tornar membro da igreja, ela vai fazer parte da família da igreja, não é? E depois, queridos, aí nós entramos numa outra fase desse processo, que aí é a parte do ensinar, é o que Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, não é? E ali é onde a gente aperfeiçoa o ensino, que eu gostaria mais aqui de chamar isso de um treinamento, né? Você vai treinar a pessoa, né? Você vai treiná-la para que ela então seja, olha só, enviada. Da mesma forma como Jesus nos enviou, né? Da mesma forma como Jesus foi enviado, Ele nos envia. E da mesma forma que fomos enviados. Enviados para quê, queridos? Para cá, ó, para pregar o Evangelho de novo. Olha só. Está vendo a ideia desse ciclo, não é? E que demonstra essa tarefa do discipulado aqui que a gente tem observado. É assim: a gente vai, evangeliza, a pessoa se converte, batiza, consolida a sua fé, ela se torna membro da igreja, depois ela é treinada, capacitada e enviada para fazer o mesmo. É mais ou menos essa ideia, esse quadro que a gente pode aí esboçar, não é? Que é importante, não é? Então, veja aqui comigo uma coisa interessante, não é? Perceba aí comigo o seguinte, ainda sobre como fazer discípulos. A ordem de Jesus para a gente fazer discípulos, ela é motivada por uma visão. É isso aí, gente, ela é motivada por uma visão. Que visão é essa? A visão de Apocalipse, capítulo 7. O verso de número 9: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja que a ordem de Jesus, para que nós fôssemos e fizéssemos discípulos, ela está fundamentada nessa visão, naquele dia glorioso, quando nós estaremos na presença dele, do Cordeiro, diante do trono de Deus, com uma multidão inumerável de gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, todos juntos com vestes brancas e palmas nas mãos. Não é batendo palma, não, é isso aqui que você vê aqui, ó, você vê aqui, isso aqui, ó, essas coisas aqui na mão deles, olha, tá vendo só? Essa multidão de gente que você não pode contar, não pode enumerar, todos lá adorando a Deus, gente de todo lugar. E eu quero estar lá naquele dia e olhar ao meu redor e ver ali muitas pessoas que eu tive o privilégio de ajudar, de levá-las até a presença de Jesus, para, abraçado junto com elas, poder adorar esse Deus fantástico. Então, olha só, a ordem de fazer discípulos está fundamentada nessa visão. E eu queria que você agora pensasse comigo o seguinte, né? Esse quadro do futuro, ele desperta paixão em seu coração? E tem feito você agir de modo que essa visão, que esse quadro seja concretizado?
Esse quadro desperta paixão em você, faz o teu coração acelerar, faz você desejar esse dia e ver ao seu lado gente que você apresentou elas a Jesus. Eu queria que você fizesse uma coisa seguinte. Pode ser sozinho, pode ser com quem estiver aí assistindo a aula, mas que você desse uma pausa nesse vídeo e você compartilhasse com essa pessoa o quanto esse quadro desperta paixão no seu coração e que você dedicasse um momento de oração para que essa paixão cresça cada vez mais na sua vida e no seu coração e te motive cada vez mais a falar desse Deus maravilhoso para que as pessoas o conheçam e sejam salvas, sejam libertas por Ele. Dá uma pausa no teu vídeo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Eu imagino que foi um tempo precioso, de você poder compartilhar, de você poder orar, mas eu queria orar com você agora também. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu clamo ao Senhor pela vida de todos esses teus filhos e filhas que estão assistindo essa aula agora. E eu quero pedir, Senhor, que essa paixão seja desperta no coração deles. Esse desejo de ver essa profecia se cumprindo. Pessoas de todas as tribos, povos e línguas na presença de Deus, diante do trono dele, o adorando. E eu oro para que elas sejam tomadas do desejo não apenas de estar lá, mas de ter ao seu lado muita gente com quem eles tiveram a oportunidade de apresentar Jesus. Eu oro, Pai, para que essa paixão cresça e estimule os teus filhos e filhas a pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo, a não deixar de falar daquilo que eles têm experimentado contigo. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente boa. Vamos seguindo aqui, porque tem muita coisa. O que é preciso para cumprir essa missão de fazer discípulos? Se você ler lá Marcos capítulo 6, de 30 a 44, você vai ver ali que trata daquela situação ali da multiplicação dos pães e peixes, não é? E uma multidão foi atrás de Jesus ali. E a primeira coisa para que eu e você consigamos cumprir essa missão de fazer discípulos, a gente precisa entender que essa missão, ela requer compaixão. É isso aí, galera. Sem compaixão não dá, né? Sem compaixão a gente não vai a lugar nenhum, certo? É preciso compaixão. Segundo, essa missão ela requer responsabilidade. Preste atenção. Os discípulos falaram: Jesus despede essa multidão e coisa e tal, né? A visão dos discípulos daquela multidão era que era uma multidão de problemas para serem resolvidos e eles não tinham a condição de resolver. A visão de Jesus sobre aquela multidão era que era uma multidão de oportunidades de servir e abençoar. Vê a diferença, né, de forma como Jesus olha? E aí é por isso que Jesus chama aqueles discípulos à responsabilidade quando ele diz: não, vocês é que vão dar de comer, né? Essa responsabilidade vocês não vão passar ela adiante, não vão terceirizar essa responsabilidade às outras pessoas, porque ela diz respeito a vocês, certo? Então a gente precisa de compaixão, precisa ter, né, olhar para aquela multidão e se compadecer, olhar para as pessoas, se compadecer delas, mas também precisamos assumir responsabilidade. A missão requer sacrifício, né? Quando eles perceberam a falta de recursos, alguém que tinha o seu lanche, né? Diz lá o texto que tinha um menino, né? Alguém lá que tinha 5 pães e 2 peixes, certo? E essa pessoa que tinha isso,
ela compartilhou, não é? Ou seja, para que a gente cumpra essa missão, a gente não vai conseguir fazer isso sem algum tipo de sacrifício, sem que você sacrifique seu tempo, sem que você sacrificie o seu conforto, sem que você faça um sacrifício da sua comodidade, de abrir mão de alguns de seus recursos, de algumas coisas que você pode fazer para abrir espaço na sua vida, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas. É preciso sacrifício, né? Mas essa missão, ela também requer, olha, estratégia. Não é? Jesus mandou que eles sentassem sobre a relva, divididos em grupos. Ele pegou o que tinha na mão, orou, abençoou, entregou na mão dos discípulos para que eles fossem distribuindo para esses grupos menores, e depois ele organizou, não é, o recolhimento do que havia sobrado. A gente precisa pensar, ter uma estratégia sobre como vamos alcançar essas pessoas, como vamos suprir a necessidade delas. E também, não é, essa missão, ela tem uma recompensa, não é? Ela tem aí uma recompensa. Deixa eu botar um Mzinho que faltou aqui, ó. Ah, garoto! Não é? Essa missão, ela também tem uma recompensa. Sobraram os 12 cestos, os discípulos recolheram, não é? E eu imagino que no final do dia, cada cesto daquele ficou para cada um dos seus discípulos, e eles voltaram para casa abastecidos, não é? Nessa missão nós sempre também temos de Deus um retorno extraordinário, não necessariamente financeiro ou material, mas sempre temos de Deus uma recompensa interessante. Ok? Então essa é a nossa aula introdutória aí sobre evangelismo, né? E no módulo seguinte nós vamos falar aí, né, mais sobre evangelismo, mas vamos focar aí na parte do indo, né, que é aquela primeira forma de se fazer discípulos. Nesse primeiro momento nós demos um panorama aí um pouquinho sobre, né, a ordem que precisamos obedecer de fazer discípulos, o que é um discípulo, como é que a gente faz um discípulo e o que é preciso para essa missão de fazer discípulos. A partir da próxima aula nós vamos focar naqueles verbos indo, batizando e ensinando, que compõem aí esse mecanismo do discipulado que nós demonstramos ali no gráfico anterior. Combinado, gente? Deixa eu só te lembrar aqui o gráfico novamente, para você não se esquecer. Olha lá, ó. A nossa próxima aula vai focar nesse primeiro verbo aqui, que é... Eu não mandei voltar, rapaz, teimosia aí. A nossa aula vai focar nesse primeiro verbo aqui, indo. Vamos ficar 2 aulas nele. Depois nós vamos para essa parte aqui do batizando e depois para outra parte do ensinando. Combinado? Então eu te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe. Termine aí orando uns pelos outros. Se você estiver assistindo sozinho, termine aí com uma oração para que Deus continue mantendo a chama acesa no teu coração, dessa paixão de ver aquela visão de Apocalipse 7:9 se cumprir. Fique com Deus e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.